Gostaria de deixar um texto muito conhecido da amada igreja. O Espírito Santo de Deus estava inquietando o meu espírito. Texto que está lá em Mateus 5, versículo 13 até o versículo 16. Algo que o Espírito Santo, uma palavra que você conhece profunda, essa palavra, mas Deus quer falar conosco de uma maneira tão especial. Eu creio que vai ter cultinho das crianças até 8 anos. As mães que estão com seus filhos aqui até 8 anos, eu creio que os irmãos vão estar ali ministrando para as crianças. Nós estamos fazendo algumas reformas, mas eu creio que vamos estar conduzindo nossos filhos para lá. A palavra do Senhor diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Se não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse grande privilégio de estarmos aqui. Mais uma vez eu me rendo diante do Senhor e peço a Ti, Espírito Santo de Deus, fala, ministra os nossos corações de uma maneira tão transparente que nós possamos entender, absorver esta palavra no nosso espírito, no nosso interior, ó Deus, para que nós possamos produzir frutos em prol do Teu reino. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu coloquei como título fidelidade e lealdade. É em cima desse tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quando se fala sal, o sal serve para dar sabor, preservar. E então Jesus fala que nós somos o sal da terra. O sal, ele significa fidelidade e lealdade. Se você quer ser sal dessa terra, você precisa ter fidelidade a Deus, fidelidade com o seu cônjuge, fidelidade com os seus irmãos, fidelidade no seu trabalho e lealdade. Essas duas coisas acompanham, é a marca de todos nós cristãos. Quando Jesus fala, vocês são o sal da terra, Ele está dizendo, vocês são fiel e vocês são leal. Então quando Ele diz, você é o sal da terra. Eu sempre falo, quando Jesus fala, no mínimo nós temos que ser inteligentes em pararmos, observar e usufruirmos aquilo que Jesus, são palavras de Jesus. Depois de um grande discurso, Ele pega e chama os seus discípulos em particular e diz, olha, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como pode salgar? De nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelo homem. Se nós não exercer uma vida de lealdade e fidelidade, se nós não formos o sal da terra, a Bíblia diz que para nada isso adianta, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E depois Ele diz, eu sou a luz do mundo, mas eu gostaria de ficar só no sal hoje. A luz nós continuamos na próxima ministração. O sal é algo de grande valor comercial. No passado, o sal ele tinha um valor muito grande, um valor comercial. Por isso a palavra sal, dali que surge a origem da palavra assalariado, ela vem da palavra sal, era algo muito importante, é a origem. Então a pessoa assalariado, ela se originou na palavra sal. E nós somos o sal da terra. O sal, ele era usado também através do sacerdote para uma aliança, era uma tipologia da Bíblia. Quando você olha lá em Número 18 e 19, o sacerdote ele usava o sal como uma tipologia bíblica para fazer uma aliança, um pacto, um concerto, ele usava o sal.
Quando você lê lá em 2 Crônica 13:5, nós vemos ali Deus, o Deus de Israel, que deu para Davi para sempre a soberania sobre Israel e seus filhos, e um concerto, uma aliança através do sal. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra. Então nós vemos em 2 Crônica 13:5, que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele concedeu, Ele liberou para Davi e para toda a sua família, seus filhos. Ele fez uma aliança através do sal. Então quando a Bíblia fala que nós somos o sal, Jesus está dizendo, eu tenho uma aliança contigo, eu tenho um concerto contigo. Isso vai fazer toda a diferença quando nós entendemos o princípio da palavra de Deus. Se você crer de uma forma errada, você vai ter resultado errado. Se você crer de uma forma certa, você vai ter resultado certo, é óbvio. Quando nós entendemos sal, nós temos falado muito sobre rei e sacerdote. Ele está dizendo, você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Você é rei e você é sacerdote. Nós somos reis, somos sacerdote. Nós temos um concerto com o Senhor. Não basta somente você ter um título de rei e sacerdote. Se você não viver como um sacerdote, agir como um sacerdote, como rei. Sacerdote, rei, ele tem um protocolo. Todo rei tem que ter um protocolo. Todo mundo sabe onde que os países que tem a monarquia, todo mundo sabe onde que o rei vai, no lugar que ele come, os príncipes, a princesa, todo mundo, toda a mídia fica focada sobre esse rei, sobre essa rainha, sobre esse príncipe, sobre essa princesa. Eles não andam de qualquer jeito, eles não vão em qualquer lugar. Não, existe um lugar específico para eles. Existe um protocolo da presença do rei, da autoridade que ele tem. E isso foi delegado para mim, para você. Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que nós somos. Isso é o fato de nós vermos uma decadência muito grande. O sal, ele serve para dar sabor. O sal, ele serve para dar sabor. Nós devemos também, como sal da terra, mudar toda a circunstância ao nosso redor. Tudo como sal da terra. É isso que Jesus está dizendo. Que nós somos o sal da terra, você é a luz do mundo. Há um poder que está sobre a sua vida, delegado através do Espírito de Deus, do sacrifício de Cristo Jesus, da aliança que nós temos com Deus, para que você possa mudar situações aonde quer que você estiver. Você recebe esta palavra em nome de Jesus? Amém? O Senhor está falando a sua palavra de Jesus, você é o sal, você é luz. E Ele serve para preservar. Ele tem um valor muito grande sobre as nossas vidas. Você precisa entender esse princípio. Há uma passagem lá em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 19 em diante, aquela passagem onde que Eliseu, ele decidiu acompanhar Elias, porque ele queria a porção dobrada, que estava da unção, da virtude, do poder do Espírito Santo que estava sobre a vida de Elias. E quando ele chega e ele conversa com Elias, Elias falou assim, olha, o que você está pedindo é algo muito grande. Ele diz, não, mas eu quero. E Elias falou, olha, se você conseguir ver eu subir, você vai ter. Mas se você não conseguir, você não vai ter. Você não vai receber. Ou seja, aquilo que eu consigo ver com os olhos da fé, eu recebo. Aquilo que eu não consigo ver, então eu nunca vou receber. Aquilo que eu consigo tocar pelos olhos da fé, eu vou receber. Eu vou ver o resultado. Mas aquilo que eu não conseguir ver, então eu não posso ter. Por isso que muitos dos nossos queridos não conseguem ver
Por isso eles não conseguem visualizar com seus olhos espiritual a cura, a libertação, a restauração, a porta que se abre, uma palavra profética, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Ele não consegue discernir essas coisas. E aí ele não consegue ver, aí ele não consegue receber. E se torna pessoa frustrada. E nós sabemos que Eliseu decidiu, então ele acompanhava Elias, e nos últimos momentos da vida do Elias aqui na face da terra, a história conta, todos conhecem, que Elias bateu o manto sobre o Rio Jordão e cruzaram ao outro lado. Eliseu junto. De repente vem um redemoinho, carro de fogo, e levou Elias, e a Bíblia diz que Eliseu viu e pegou o manto que Elias derrubou. E agora, novamente, Eliseu pega um monte e esse manto e bate novamente no Jordão. E o Jordão se abre. Ele conseguiu ver. E quando ele entra em Jericó, está lá em 2 Reis 2:19 em diante, os habitantes de Jericó falaram: essa cidade é uma cidade muito boa para se morar. Gostosa. Esse lugar aqui é um lugar muito rico, gostoso. Mas temos dois problemas aqui. A água aqui é muito mal. E a terra aqui é muito estéril. Não produz nada. Imagina se nós estivéssemos aqui nesse lugar com água boa. Imagina se nós estivéssemos nesse lugar aqui com uma terra fértil. Um paraíso, um oásis. A Bíblia diz que Eliseu diz: olha, então me traga para mim um vaso de sal. E ele pega esse vaso de sal, algumas versões falam um prato de sal, e ele joga sobre a água, e a Bíblia diz que a água se torna uma água boa e potável para se beber. E ele pega novamente e joga esse sal sobre a terra, e a Bíblia fala que aquela terra se tornou uma terra fértil. Tudo que se lançava ali ia produzir, ia gerar frutos. O sal significa, você imagina toda uma igreja como essa, um grupo pequeno como nós estamos aqui, como sal, nós começar a liberar palavras sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre nossa rua, sobre as autoridades, sobre os nossos vizinhos, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa empresa. Imagina cada um de nós como sal, mudando situações. Por que isso não está acontecendo? A minha cidade, Telêmaco Borba, é ótima para se morar, mas qual é o problema de Telêmaco Borba? Violência, desemprego, roubo. É uma cidade maravilhosa, a cidade que eu moro é uma cidade maravilhosa, mas qual é o problema dela? O que tem feito muitas pessoas não sair de casa, ficar fechado? Hospital, o que é bom nessa cidade? O que falta nessa cidade? Imagina nós tivéssemos cidade, mercado, shopping, isso, aquilo. Seria uma maravilha a nossa cidade. O estado, o meu município. Imagina o meu trabalho, lá na escola, no meu trabalho, seria um lugar excelente se não tivesse esse problema, aquele problema, aquela situação. A minha empresa, a minha família, no meu trabalho, se não estivesse isso, meu trabalho seria uma dádiva do alto, de Deus, mas nós temos esse problema, aquele problema, outros problemas. Jesus falou: vocês são o sal. Vocês vão mudar situações. Porque se vocês não mudar, vocês não servem para nada. Vocês serão pisados pelos homens. Nós somos o sal da terra. No versículo 21, Eliseu diz: eu sararei essa terra. Traz para mim um vaso de sal. Traz para mim. E trouxeram Eliseu, e numa palavra profética, lançou aquele sal sobre a água.
e ela se tornou boa, agradável, saudável. Lançou sobre aquela terra, e aquela terra começou a produzir frutos. Não tem como eu produzir fruto do Espírito se eu não sou sal. É indispensável nós termos água para a nossa sobrevivência. É indispensável, todos nós precisamos de água para sobreviver. Todos nós precisamos do fruto da terra para sobreviver. Todos nós. Isso vai acontecer quando eu e você, como igreja do Senhor, o prato, ele significa avançar, expandir. Então, quando você é um vaso na mão de Deus, então você como vaso, como sal, você precisa avançar, você precisa expandir. E quando eu entendo esse princípio, então isso vai fazer toda uma diferença na minha vida. Nós temos uma autoridade delegada sobre as nossas vidas para mudar o ambiente da cidade, do trabalho. E para isso nós precisamos começar através do nosso testemunho, através da nossa pessoa, testemunho de vida. Não agir como as pessoas lá de fora, ter respeito para com o próximo, desde o trânsito, que nós temos um trânsito cada vez mais caótico. Se nós não nos respeitar no trânsito, como que vai ser? Na casa do Senhor, se imagina todos nós chegarmos e jogarmos, deixarmos os copos nas cadeiras, no chão. Imagina nós deixar, aonde que nós chegar, deixar tudo bagunçado, no nosso trabalho, no nosso ambiente, no escritório, no meu setor de trabalho, não existe nenhuma organização na minha casa. Como que eu vou mudar o mundo lá fora se não parte a partir da minha vida, a partir do meu ser, a partir daquilo que eu sou em Cristo Jesus? Por quê? Nós precisamos mudar através do nosso próprio comportamento. Manter as coisas em ordem. É comum para nós ver uma placa, não vira esquerda, continua virando. Não consuma alimento aqui, continua consumindo. Não toma água nesse lugar, continua tomando. Não jogue papéis no banheiro, continua jogando. Fora da lata, do vaso, continua fazendo. Nós precisamos mudar as situações. Amado, a igreja, principalmente aqui no nosso país, ela está passando por um verdadeiro caos de corrupção, de engano, de coisas, de falta de temor das coisas de Deus. E quando nós esperamos que o governo mude, não é nós que precisamos mudar. Quando o Senhor fala em Apocalipse 5:10, que Deus nos fez reis e sacerdotes para governar esta terra. Governo. Muitas vezes não, Deus me fez administrador. Amado, quando Deus permitiu que José saísse lá da terra dos seus pais, ele fosse até o Egito. Muitos dizem, não, mas José era um exímio administrador. Não, o Egito naquela época era um país de primeiro mundo. Eram as maiores tecnologias, as maiores invenções, a maior criatividade era no Egito. Não precisava nem um administrador lá no Egito naquela época. Mas Deus permitiu toda a história que você conhece para que José fosse ao Egito, não para ser um administrador, simplesmente o segundo homem mais importante, não. Deus permitiu que ele fosse para o Egito para que ele governasse o Egito diante do caos que o mundo viveria naquela época. Muitas vezes eu quero ser simplesmente um administrador. Não, eu e você precisamos aprender a governar. A Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes, não para administrar, mas para governar a terra.
Isso era o fato. Faraó era um homem sábio. Ele trabalhava num conselho sábio, tinha um conselho exímio que ele tinha de conselheiros. Mas Deus, conhecendo hoje o amanhã e o amor que ele tinha pelo seu povo, ele permitiu que José passasse por toda aquela situação para que ele governasse lá no Egito e atendesse à necessidade de todos os povos existentes na face da terra, através do governo de José. Quando Deus fala com Samuel, ele diz assim para Samuel: vai lá na casa de Jessé, o belemita. Lá tem um jovem lá deprovido de rei. E você conhece a história. E Samuel questionou no início com Deus: Saul vai me matar. Mas ele foi. E chegando lá, ele ungiu a Davi. Por mais que os próprios pais de Davi, pai de Davi, não o conhecia Davi, talvez como filho, ele chamou os 7 filhos, deixou Davi lá no campo, lugar mais distante. E quando Deus falou com Samuel: não é nenhum desses, é Davi, tem mais um. E trouxeram Davi, e ungiu Davi como rei. Amado, a partir daquele momento eu creio que Davi nunca se via como rei. Nem a mãe de Davi, nem o pai de Davi, nem os irmãos de Davi olhavam para ele e não conseguia ver Davi como rei. Mas a partir daquele momento Deus olhava para Davi e via Davi como rei. Talvez você olhe para você mesmo e você não vê governo em você, você não vê essa autoridade de rei e sacerdote, mas Deus, ele olha para você e vê você como rei, ele vê você como sacerdote. Nem os pais de Davi viam os seus irmãos. Quando Davi foi lá, levou os queijos, os pães para os seus irmãos, para os capitões, e que Davi diz: quem é esse incircunciso aí para desafiar o exército de Deus vivo? Os irmãos dele ficaram furiosos: quem é você, rapaz? Você cuida das pequenas ovelhas da casa do pai, agora quer dizer que você é o tal? Não. Por quê? Por mais que Davi não conseguia se ver como rei, mas Deus olhava para Davi e via Davi como rei. Deus tinha provido Davi como rei. Assim é comigo e com você. Deus olha para você e vê você como rei, vê você como sacerdote, para que você governe sobre a face da terra. Se você for sal, para que eu possa ser sal, eu preciso ter uma vida de fidelidade, eu preciso ter uma vida de lealdade ao meu Deus, à igreja, ao reino de Deus, o meu compromisso com as coisas do Senhor. E aí nós criticamos o governo, nós criticamos deputados, senadores, presidente, que não fazem nada, ganham bem, não fazem nada. E muitas vezes nós estamos na mesma situação do que eles. O que nós vemos a grande parte dos nossos políticos? No meio de uma corrupção, no meio de tanta corrupção, tanta fraude, tanto roubo. E depois passa o tempo todo, que era um tempo que eu e você depositamos um voto sobre a vida deles, para que eles nos defendesse a necessidade da nação, de um povo. E esses políticos, essas pessoas que foram empossados de autoridade, eles se tornaram, muitos deles, corruptos, e aí fica todo o tempo deles lá se defendendo, roubando, todo o tempo tricotando ali, fazendo um jeito, uma forma de não ser expulso, de não caçar o seu mandato. E muitas vezes Satanás está fazendo a mesma coisa conosco, dentro da nossa casa. Nós só pensamos nas coisas internas, no nosso dia, nossa família, nosso
nossos filhos, nosso trabalho, só as coisas que nos pertencem, queremos nos defender de um lado ou de outro, vivemos a vida toda preocupado com as coisas internas, esquecemos do externo, que eu e você precisamos influenciar, precisamos agir, precisamos da ordem, precisamos profetizar, precisamos mudar situações. Nós estamos no mesmo nível deles, porque nós estamos preocupados também com as mesmas coisas, como eles estão, e muitas vezes estamos sendo desleal com Deus, estamos sendo infiel com Deus, em muitas áreas, com o nosso tempo de oração, com a leitura da palavra, com o meu dízimo, com a minha oferta, com meus compromissos no reino de Deus, porque eu tenho priorizado mais a minha vida do que o reino de Deus. Por isso que eu sempre falo, aqueles que não querem servir a Deus, não tem como andar junto comigo. E aí questiona Deus. O porquê que as coisas não acontecem. Se eu sou sal, eu tenho que ter uma vida de fidelidade, eu tenho que ter uma vida de lealdade. O sal na Bíblia, ele significa fidelidade, ele significa lealdade. E aí nós olhamos ao nosso redor e vemos muitas pessoas sofrendo, indo para o inferno. E Deus colocou a igreja como a maior agência na face da terra, para povoar o céu. Mas o problema é que a igreja tem se perdido, tem se distanciado tanto de Deus. E se tornaram que nem os nossos políticos, só pensando em si próprio, no seu bem-estar, no seu sustento, na sua vida. E vive uma vida miserável, medíocre, sem autoridade, sem força, sendo derrotado, sendo pisado, esmagado e humilhado por Satanás e seus demônios. Mas quando eu assumo a minha posição, que o Senhor nos fez reis e sacerdotes, Apocalipse 5:10, para reinar sobre a face da terra. Porque infelizmente nós gastamos grandes parte da nossa vida preocupado com o nosso dia a dia, com as nossas situações, e esquecemos que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, todas as coisas são acrescentadas. Aí depois as coisas não acontecem, as coisas vão de mal a pior, daí eu começo a fazer aquela oração covarde: Senhor, não quero viver mais, me tira aqui desse mundo, me mate, não tenho mais prazer de viver. Essa oração covarde. Nós precisamos, não, eu sou sal, eu sou rei, eu sou sacerdote, eu tenho acesso diante do Pai, eu tenho a unção de rei sobre a minha vida, eu tenho autoridade, eu tenho uma palavra de rei, eu tenho unção de sacerdote na minha vida. Igreja, creia, tome posse, receba, comece a viver, seja um profeta na sua vida e através da sua vida, porque Deus fará coisas grandiosas. Nós precisamos. Jericó, uma cidade bela, maravilhosa, muralhas, verdadeira fortaleza, um lugar excelente para se morar, mas tem problemas. Eliseu diz: traz Saulo. Porque no Velho Testamento, os profetas eram o sal. No Novo Testamento, todos nós somos o sal da terra. Porque, às vezes estamos... Esse dia chegou uma irmãzinha, sexta-feira, uma irmãzinha apavorada aqui.
E ela disse que vem sonhando, é de um outro ministério. Ela falou: pastor, eu tenho sonhado que a igreja onde que eu congrego, ela foi arrebatada, mas só 7 pessoas foram de lá. Os demais ficaram. Eu tenho sonhado isso continuamente. Eu vim falar com você o que você disse de mim. Só 7, irmã, só. Aí eu contei para ela o testemunho que eu vi do pastor Cote. Ele esteve nos Estados Unidos ano passado. Ele ia passando na frente de um templo, o pastor que o convidou, e falou: pastor Cote, aconteceu uma situação nesse ministério aqui. Falou: que foi? Esse ministério tem quase 1000 membros. E tinha um culto agora, esses dias atrás aí, mais ou menos 850 pessoas estavam cultuando. Aí uma criança pega e sobe no altar, e ela pega o microfone, pede o microfone para o pastor e diz: pastor, eu tenho uma palavra. Uma criança, não sei se é homem ou menina, não interessa, uma criança. Ela falou: tem uma palavra que Deus mandou falar para a igreja. E o pastor passa o microfone para a criança e fala: olha, Deus está dizendo, existe cerca de 1000 pessoas que congregam aqui, mas se ele voltasse hoje, apenas 3 pessoas subiria. Apenas 3 de 1000. E o povo ficou ali, como vocês estão olhando para mim. E aquela criança foi mais além. Ela diz: olha, e eu sei que muitos não estão acreditando que é Deus que está falando, mas o Senhor vai dar um sinal para vocês, e desses 3 ele vai levar um agora. Imediatamente o pastor caiu duro no altar. Vós sois o sal da terra. Seu sal foi insípido, ele não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Amado, nós como igreja temos orado muito pouco. Nós temos gastado muito pouco tempo na presença do Pai. Nós passamos a noite assistindo um filme, madrugada, mas não passamos uma noite na presença do Senhor. Nós levantamos de madrugada e vamos muitos lugares para onde satisfaz, um piquenique, um passeio. Não é errado, nem pecado isso. Mas nós não levantamos de madrugada para buscar a face de Deus. E aí quando as coisas se levantam contra nossas vidas, e aí eu começo a fazer aquelas orações, e aí eu entro na presença de Deus, as coisas não estão dando certo, eu faço aquela oração covarde: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou um trapo, eu sou miserável, eu sou um pecador, eu sou isso, eu sou um falido, estou abatido, não tenho força, Senhor, e você acha que Deus pode atender essa oração? Deus nunca vai atender essa oração. Por que Deus nunca vai atender? Ele chama Jesus: Jesus, você não desceu lá, você não foi gerado pelo Espírito Santo, e você não morreu no lugar dessa pessoa? Sim, Senhor. Você não levou todas as maldições, trouxe as maldições sobre a vida dela? Você não tomou? Tomei, Senhor. Você não pagou todos os pecados dela? Paguei. Você não fez ela rei, sacerdote? Fiz. Mas como é que ela está dizendo que ela é uma miserável, uma pecadora, uma falida, uma doente, uma débil? Não sei, Senhor. Deus nunca vai atender esse tipo de oração. Porque Deus olha para mim, para você como rei sacerdote. Existe um protocolo, a hora que eu estiver vivendo a minha vida de rei, a minha vida de sacerdote, como autoridade e governo, você tem uma sintonia com o Pai, um relacionamento, você tem uma unção, você tem uma aliança. Senão, meu querido, nós vamos viver uma vida medíocre, solitária, apática, angustiante, desesperada, sem força, inquieta, depressiva.
me enchendo de medicamento dia após dia. A função de rei e sacerdote nos agrada muito, mas nós não estamos praticando aquilo que nós somos. Nós precisamos conservar este mundo que está infestado de uma corrupção. A sociedade humana está morta. Está morta. Hoje eu vim pronto para apresentar a Fernanda, mas daí houve um equívoco, ficou para a próxima semana. A mãe da Fernanda, ela quando chegou aqui, já faz um ano, está o Anderson ali, esposo dela, e ela sofria ataque epilético 5, 6, 8 vezes por dia. Desde os 13 anos de idade até agora que ela tem uns jovem, 26 anos. Ela sofria ataque epilético. Na rua, em casa, aonde que ela estivesse. Os médicos intoxicando ela de tanto remédio. E os médicos falam para ela, você nunca vai poder ter filhos. Porque se você conseguir engravidar, essa criança vai vir toda deformada. E eu falei para ela, ande 3 meses com Isaura aqui, com a igreja. Não precisa fazer nada. Só escute e receba a palavra. Sente na cadeira e ouça. Quando deu 30 dias, ela me esperou aqui na frente e falou, pastor, 1 mês que eu estou aqui. Domingo que vem, se estiver aqui, eu vou apresentar o neném. Eu falei, quantas convulsões deu em você? Nenhuma. Quando deu 2 meses, ela falou, pastor, faz 2 meses que eu estou aqui. Eu tinha falado para ela, converse com o teu pastor lá, depois dos 3 meses, pode voltar para lá. Aí ela falou, 2 meses, pastor, quantas convulsões? Nenhuma. 3 meses, pastor, fechou essa semana. Quantas convulsões? Nenhuma. Falei, eu estou dando alta para você hoje, para você engravidar. O inimigo sei que atacou ela durante a gravidez. Dali 1 mês ela voltou aqui, pastor, eu estou grávida. A criança nasceu com saúde, perfeita, linda, maravilhosa, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus nos fez reis e sacerdotes, gente. Mas nós precisamos mudar a nossa mente, a metanoia. Vivemos muitas vezes ali com a mente de escravo, de pecador, de miserável. Não, isso está só no pastor Isaur, não. Se você começar a testemunhar, ver os testemunhos desses irmãos que estão aí, os caras são um verdadeiro ninja. Teu irmão Edson aqui, quando nós estávamos abrindo a igreja em Castro, a Nilzete passou uma mensagem para ele orar para nós, e para que Deus preparasse um local lá. Aí eu liguei para o meu sobrinho, liguei para o meu sobrinho, eu digo, olha, procura um lugar aí, um salão para a gente abrir um trabalho e tal, assim. Aí meu sobrinho falou, tudo bem, tio, vou. Aí quando ele estava na frente de um salão, ele ligou para mim, tio, achei um salão aqui. Digo, esse salão tem um prédio azul no lado? Tem um estacionamento assim? Tem espécie de uma praça? Tem. O ano passado Deus não mostrou para você esse salão? Mostrou, tio. Ele começou já a querer chorar. Deus está mostrando para o tio? Eu falei, não cheguei nesse nível, foi por irmão da igreja lá que Deus mostrou. Ainda não cheguei lá, vou chegar. Por que isso acontece, igreja? A terra, se ela não produzir fruto, nós perecemos. Se eu e você não produzirmos fruto do Espírito de Deus, o mundo vai perecer.
a igreja vai perecer, as famílias vão perecer, as empresas vão perecer, porque nós confiamos todos os projetos na mão do governo que estava, e veja o caos que aconteceu. Porque é muito difícil gastar tempo na presença do Senhor, buscando, orando. Não basta somente orar, mas eu preciso agir. Eu preciso abrir minha boca e liberar palavra, determinar, profetizar, confessar a palavra de Deus. Porque isso vai fazer toda a diferença na face da terra. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Outra versão fala da sua mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transforme a sua mente, não se conforme com este mundo. Porque senão você não conseguirá usufruir das coisas boas, das coisas agradáveis, de tudo aquilo que vem do Senhor, da vontade de Deus que é perfeita. Porque muitas vezes eu vou tentar andar com as minhas próprias forças, com as minhas próprias minha própria vida, agindo com a minha forma de ser e pensar. E aí eu vivo uma vida desgastante, uma vida estressada, uma vida angustiada, uma vida oprimida, uma vida sem sabor, sem vida. E aí começo a murmurar contra Deus, e eu nunca vou conseguir usufruir daquilo que é perfeito, daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que vem da parte de Deus. Amado, você pode estar 10, 20 anos na igreja e está vivendo essa vida rotineira. Não, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus vivem novidade de vida. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Deus quer que você, eu e você vivamos essa novidade de vida, porque Deus é fiel à sua palavra. Apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, lealdade e fidelidade a Deus, seu culto racional. Compromisso com Deus, compromisso de estar na casa do Senhor. Eu vi uns alunos da FATMI aqui, meio surpreso, eles ouviram a ministração ali, e quando você chega atrasado no culto, celebração ao Senhor, isso está relacionado com o seu caráter. É sério isso, irmãos? Eu estive pregando fora esses dias atrás. Eu falei para o pastor: pastor, que hora começa o culto? Às 19 horas. 18 horas eu e a Nilzete estava pronta na casa dele. Deu 18h30, eles para lá e para cá. Eu falei: pastor, 18h45, eu vi a esposa dele chamando as crianças para tomar banho. Eu falei: que hora começa o culto mesmo? 7 horas. Mas são 6:45. Eu falei: não, pastor, é que o meu povo aí, eles chegam lá por 7h30, 8 horas. Então a gente começa nesse horário. Eu falei: lá no Embaixador não acontece isso. Por quê? O povo chega no horário? Não que chega no horário. É que nós não prestamos culto para o homem, nós prestamos culto para Deus. Lá começa no horário. Ele me olhou. Amado, quando eu vi já tinha falado. Nós não prestamos culto para homens, nós prestamos culto para Deus. Então nós começamos no horário. Não importa se não tem, já temos pessoas contratadas aqui para começar no horário.
Discirna o culto racional. Quando eu e você discernir o culto racional, quando eu e você entender esse princípio, então você abrirá sua boca e vai ver vida sendo curada, vida sendo restaurada, vida sendo tocada. Você abrirá seus lábios, você colocará as suas mãos, você determinará a promessa, você reivindicará a palavra e Deus vai manifestar. Porque Deus é fiel à sua palavra. Paulo diz, olha, apresentei em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, vosso culto racional, consciência, não aquele culto transcendental. O que é? Aquelas pessoas que recebem entidade, dança a noite toda, pula, e aí outro dia, o que aconteceu? Não vê nada, o diabo entrou no corpo dela e fez. Não, você tem consciência de que o Deus, o qual nós servimos, que tem um momento que eu vou adorar, que eu vou ouvir a palavra, que eu vou estar ali celebrando, vou estar trazendo a presença de Deus na minha vida. Eu reconheço o seu amor, a sua grandeza, eu reconheço que todas essas coisas vêm dele, que ele cuida de mim, que eu tenho uma promessa, que eu sou rei, sou sacerdote, que eu sou uma nação santa, um povo exclusivo, uma raça eleita, povo exclusivo, propriedade exclusiva do Senhor. Não vos conforme. Que tem de crente falando, é desse jeito mesmo, daqui para o pior. É assim mesmo, é roubo, é isso mesmo, miséria, desemprego. Se conformaram. É tão normal, né? Dar o calote, tão normal enganar, tão normal mentir. Se conformaram. Não. A igreja que o Senhor levantou na face da terra, ela não é assim. Nós não podemos ser assim. Nós somos diferentes. Você é diferente. Deus olha para você e vê você como rei, como sacerdote. Deus olha para você e vê você como a solução para todas as coisas. Cristo em vós é a esperança da glória. Colossenses 1:26. Cristo na sua vida é a esperança da glória. Você entende isso? Isso quer dizer que Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, eles estão olhando para a vida do Isaú, para a sua vida e dizendo, Ele é a esperança da glória, eu conto com Ele, a missão, o projeto, o empreendimento, aquilo que eu chamei, aquilo que eu convoquei, aquilo que eu liberei sobre a vida dele. Cristo, na sua vida, em vós, eu e você, é a esperança da glória. Nesta noite eu me levanto com uma voz profética para profetizar sobre a sua vida. Que aonde que você colocar a planta dos vossos pés, que são promessa de Deus, Deus vai te dar a vitória. Vai mudar o ambiente. Aonde que você chegar, aonde que você estiver, aonde que o Senhor te enviar, você vai abrir a tua boca, você é rei, você é sacerdote, Deus vai corresponder àquilo que você fala, a tua súplica, o teu clamor, a tua palavra, aquilo que o Espírito Santo direcionar você, diante de adversidade, diante de fortaleza, diante de império, diante de oposição, Deus vai te usar. Se você crê, se você recebe, Deus vai manifestar, porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos e imaginamos, diz a palavra do Senhor. Amém, amados? Vamos se colocar em pé. Gostaria de chamar o Ministério da Música. Vamos estar adorando o Senhor com mais um cântico. Gostaria de orar por você. O Espírito de Deus está aqui. A presença do Senhor está neste lugar. Eu estava orando, digo, Deus, enquanto eu estiver ministrando nessa noite, eu sei que o Senhor vai estar tocando em vidas, libertando, curando, restaurando. Tem pessoas aqui que estão doentes, tem pessoas aqui que estão fazendo tratamento. Eu estou profetizando na tua vida a cura nesta noite, a libertação. Tem pessoas aqui que dependem de medicamento todos os dias. Tem pessoas aqui que têm alguns órgãos do seu corpo com deficiência.
Eu estou liberando esta palavra de cura, esta palavra de libertação nesta noite, em nome de Jesus. Eu estou liberando essa palavra. Você que está com alguma situação, documentação, algum emaranhado na sua vida, eu estou liberando a palavra que nesta noite Deus começa a desvendar, Deus começa a trazer solução, Deus abre porta, Deus manifesta do seu poder, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. E confio em ti, e confio em ti, e creio que tu és a cura, e creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, yeah. Confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Yeah. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que tu és tudo para mim. Se nós cremos, Senhor, e creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Glória a Deus. Ora lá, baixei, barramas. Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de chamar algumas pessoas rapidamente aqui para frente. Você que está enfrentando alguma adversidade, alguma área da sua vida.
tem sido um peso, está causando um desgaste, seja saúde, seja no casamento, seja com o filho, seja profissional, vem aqui na frente, eu vou estar orando com você, num ato profético, sai da onde que você está, uma resposta, uma porta, um concurso, um teste, gostaria de orar com você, mas venha crendo. Não importa o que as pessoas vão falar de você, Deus conhece o teu coração. Alguma área da sua vida você precisa de um milagre, talvez na sua vida sentimental, alguma área da sua vida. Eu gostaria de orar com você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, alguma área da sua vida, você sabe o que está acontecendo. Eu creio que nesta noite, o Espírito de Deus fará um grande milagre através do seu ser. Talvez você precisa de um grande milagre, seja emocional, seja família, seja casamento, seja a sua saúde, talvez dívida, algo que está tirando a tua paz, necessidade, talvez depressão, talvez você dependendo de medicamento, talvez audição, crise, pânico, seja qual for o mal. Eu vou orar por você nessa noite. Eu creio que Deus te tocará nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, que vê todas as coisas, te dá vitória nessa noite. Você é o sal, você é luz, você tem direito de cura, de libertação, de restauração. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta noite, Senhor, nesse momento tão especial, tão significativo, Deus, que tem vidas que estão aqui diante do Teu altar, ó Pai, e necessita de um grande milagre. E eu estou liberando uma palavra de cura, de libertação, de restauração. Senhor, aquilo que estava ferindo, machucando, aquilo que estava tirando a paz dos Teus filhos, que este mal caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, algumas opressões, adversidade, talvez um concurso, um novo emprego, uma porta que precisa, num ambiente de trabalho, na sua vida profissional, na sua vida financeira, problema no seu casamento, com os filhos. Pai, o Senhor sabe o que é. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor ordene a Teus anjos agora e ministra-nos de uma forma tão grande e poderosa. Os irmãos que estão nas cadeiras, estenda as suas mãos para cá, uma batalha espiritual aqui nesse momento. Pai, nós estamos profetizando os céus abertos. Nós estamos em concordância com a igreja, com a solução, com a libertação, com a cura, com o milagre, com as manifestações do Senhor na vida de cada um dos Teus queridos aqui, ó Pai. Algo que estava travado, estava amarrado, nós quebramos, soltamos agora. Aquilo que o inimigo estava cirandando, nós neutralizamos, atamos agora, ó Pai. E eu profetizo essas vidas livre, liberta, curada. Eu profetizo o milagre sobre a vida de cada vida, cada família aqui representada. Oh Senhor, Espírito Santo de Deus, toca-nos. Ministra sobre Teus filhos, ó Pai. Nós estamos diante do Senhor, ó Pai, e reconhecemos que o Senhor é fonte. E eu me levanto com uma voz profética nesta noite,
profetizando, determinando a vitória agora, nesse momento, a cada um dos seus. Porque Tu és poderoso, Pai. O Senhor não precisa dar nenhum sinal para nós, porque nós cremos que cada vida que veio aqui diante do Teu altar, eu estou profetizando e liberando essa palavra, que eles sairão daqui, Senhor, curado, liberto, restaurado, problema, seja qual for o solucionado. Por isso abençoa Teus filhos, ó Pai. Tem pessoas que estão sendo envergonhadas, estão sendo humilhadas, vidas que estão aqui, ó Deus, que não vê nenhuma saída, nenhuma luz, mas o Senhor, ó Deus, que abre porta onde não existe. E nesta noite, eu sei que o Senhor está ministrando aqui. Tem vidas que estão aqui que têm chorado, tem vidas que estão aqui que têm, Senhor, derramado lágrima, que estão desorientados, estão, Senhor Jesus, passando por um estreito nas suas vidas. Mas nesta noite, como a igreja do Senhor, como sal da terra, como luz, nós nos apropriamos das promessas da Sua palavra. E eu libero essa palavra de vitória a todos os Teus queridos, em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja estenda as mãos assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Deus abençoe. Dê uma salva de palmas para Jesus. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã, um aperto de mão. Tome posse da vitória, da cura, da libertação, do milagre. Em nome de Jesus.